Fala galera do YouTube, Tech Eletrônica, e falando mais um pouquinho sobre assunto de alimentação, né? Eu podia até emendar com aqueles outros vídeos lá, fonte de alimentação, suas características. Isso aqui já não é sobre o título, mas pode ser aglobado, tá? Com aqueles outros vídeos lá, que terminou com o sexto vídeo. Então, pode acoplar com esse aqui, tá? Que aqui nós vamos falar sobre a regulação e ondulação, né? Ou ondulação e regulação, como queira, né? Então, sem muito delonga, técnica de eletrônica, vamos então a esse assunto aqui. Todos sabem, né, que o filtro usado na fonte de alimentação tem por finalidade reduzir a ondulação para um valor pequeno, né, o famoso ripple, né? A competência desse filtro, ou seja, a eficiência, poderá ser analisada por meio de medidas e cálculos muito simples. Para se saber a porcentagem da ondulação é a seguinte, que pode ver que quando vai fazer o dimensionamento de qual capacitor vai usar, de quanto ripple você quer reduzir, pode ver que tem a parte da porcentagem. Quando você quer reduzir um ripple a 10%, aí você fazendo as fórmulas vai achar o valor do capacitor. Mas tem como também saber a porcentagem do ripple, tá? Então, para você saber a porcentagem da ondulação é o seguinte, a fórmula vai ser ondulação igual a CA sobre CC. Depois a gente vai ver o que é CA e CC. Vezes 100%, ó, igual aquela formulazinha, né? Onde o CA é o valor RMS, né? Um exemplo, temos uma ondulação CA após a filtragem de 1 volt, né? Numa fonte de 20 volts CC, certo? Calculemos a porcentagem de ondulação. Então a fórmula vai ser, usando essa equação aqui, vai ser o CA, né, a filtragem de 1 volts sobre o 20 volts CC da nossa fonte, né, dessas vezes o 100%, né, que vai dar aqui 5%. Então a ondulação é a porcentagem da redução do nosso ripple. Então dá para projetar a fonte aí, você quer reduzir o ripple a 5%. Então com essa forma aqui dá para dimensionar e fazer aquele negócio do valor do capacitor, em farad, a sua tensão aproximada, aquele negócio todo. Bom, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? E tem muitos vídeos aí no YouTube sobre isso, né? O dimensionamento do capacitor filtro da fonte para reduzir o ripple. A ondulação é medida quando a fonte supre toda a saída para a qual foi projetada para suprir. Numa carga nula, até um filtro bem pobre, né, reduzirá tal ondulação para zero praticamente, né? Pode-se usar osciloscópio para medir a ondulação ou até um multímetro, né? Vai depender muito, tá? O osciloscópio fornece facilmente o valor pico a pico da ondulação AC. Alguns medidores indicarão para nós o valor RMS aproximado da ondulação. Pode não ser valor exato, né? Uma vez que a forma de onda dessa ondulação não será senoidal. Em um capacitor filtro, essa onda será parecida a uma onda dente de serra, né? Será parecida a uma onda dente de serra. Isso pode causar um erro, pois grande parte dos medidores são calibrados para as tensões senoidais. Sabemos de medidores que conseguem fazer uma leitura de RMS real para ondas não senoidais. Esses instrumentos estão se popularizando à medida que cai o preço, né? Dentro da medida possível, né? Se estiver caindo o preço. Para medir a ondulação CA, que está presente numa forma de onda CC, um instrumento antigo deverá estar selecionado numa função especial e um dos seus conectores do cabo de teste, né? O instrumento que está medindo deverá ser modificado para outra posição, né? O plug lá. Esta função, que chamamos de especial, é a saída. Será conectada essa saída ao circuito por intermédio de um capacitor de acoplamento.
deverá ser selecionado esse capacitor para que tenha baixa reatância em 60 Hz, tá? O capacitor tem que ser bem selecionado. A gente tem que escolher um capacitor cuja capacitância, cuja reatância seja baixa, né, em 60 Hz. Tem a baixa reatância, tá? Esse capacitor escolhido. Desse modo, o sinal de ondulação de 60 ou 120 Hz consegue chegar aos circuitos de do instrumento que está medindo com baixa perdas, né? Capacitores têm uma reatância infinita para sinais em corrente contínua, né? 0 Hz, né? Isso quer dizer que a componente CC é bloqueada e assim não interfere nas medidas, né? Se um determinado valor de ondulação atípico, né, elevado, é medido, o medidor deverá ser verificado, né, para se ter certeza de que o componente CC não está interferindo nas medidas, tá? Porque veja bem, como a gente sabe, né, o capacitor, como eu falei, que quer dizer que a componente CC é bloqueada e assim interfere nas medidas, né? Não interfere nas medidas. Agora, se um determinado valor de ondulação atípico, um elevado valor, é medido com seu medidor, seu aparelho, o medidor deve ser verificado para se ter certeza de que a componente CC não está interferindo nas medidas, tá? Então tem que ficar bem atento. Regulação de uma fonte de alimentação é a maneira da fonte conseguir manter o seu sinal de saída no valor estacionado, ou seja, valor fixo, mesmo tendo variações na entrada e na carga o qual ela alimenta. Conforme se carregam as fontes, caso seja adicionada mais cargas a elas, tende a diminuir o valor de saída, né? Todo mundo sabe disso. Regulação de qualidade de uma fonte pode ser analisada por meio de duas medidas, além de um cálculo muito fácil. Para calcular a porcentagem de regulação da tensão, a fórmula é a seguinte: regulação, tá aqui, ó. Regulação igual a variação em tensão sobre variação FL, que eu vou dizer o que é já, vezes 100%, tá? Onde o variação em voltagem, né? Esse símbolo aqui é variação de tensão quando a fonte está sem carga e com carga máxima, tá? E esse aqui, variação VL, é tensão de saída a plena carga, é a variação da tensão de saída em plena carga, né? Dividindo os dois e multiplicando por 100%, tá? Um exemplo: uma fonte de 14 volts, vamos botar um valor aqui aleatório, na saída, 14 volts na saída, quando sem fornecimento de corrente de carga, ele está com 14 volts máximo. Quando carregamos a fonte para fornecer a sua corrente máxima, no qual foi projetada, o voltímetro mede 12 volts na saída, né? Ou seja, teve uma queda de 14 para 12. A porcentagem da regulação de tensão será, usando essa equação, vou colocar aqui, ó, que é regulação, vou botar reg, tá? Igual, por essa fórmula aqui, vai ser os 2 volts sobre o 12 volts. Esse 2, onde está esse 2 volts aqui? É a diferença de 14 para 12, pode ver que vai dar 2, é a diferença de 14 para 12, sobre os 12 volts, que é a tensão que houve a queda, vezes 100%, igual, teremos aí 16,7%, tá? A porcentagem de regulação da tensão, tá? A saída de alimentação de algumas fontes pode subir muito quando sem carga. Podemos evitar a condição de sem carga na fonte colocando uma carga fixa nela, que chamaremos de resistor de drenagem, que vou mostrar, como mostra aqui na figura, tá? Mostra o uso desse resistor, que a gente chama de resistor de drenagem. Eu botei aqui RD, resistor de drenagem. Se a carga RL está desligada da fonte, o resistor de drenagem continuará
a demandar uma corrente de carga dessa fonte. Com isso, garante uma corrente mínima de saída que estará sempre fluindo pela fonte. Com essa carga fixa, podemos reduzir as possíveis flutuações na voltagem de saída devido à variação em RL. Uma das funções desse resistor de drenagem também é a melhora da regulação. Uma outra função importante do resistor de drenagem é que drena a energia que se armazena no capacitor de filtro quando desligado a fonte, fica acumulado lá. Tem filtros que ficam acumulados por dias e corremos o risco de choque por isso, ou queimar um componente, a gente achar que só porque está desligado um tempão, aí mete a chave de fenda lá, dá aquele estouro e você estranha. Fala que a placa estava desligada há dias, como é que ficou carregado, mas também não é garantido que os capacitores estão descarregados mesmo com o resistor de drenagem nos seus terminais. Por esse resistor pode abrir com o tempo, porque ele fica tanto ali segurando carga, descarregando, que ele pode abrir. E como ele é aberto, não interfere na fonte, a fonte sempre funcionará normal, então é bom o técnico checar para ver como é que ele está. É bom montar uma haste de descarregamento de filtro antes de manipular a fonte. Basta usar um resistor de 100R, de uns 5 a 10 watts, como mostro na figura a seguir, uma figura que eu achei na internet, tá? Não sei de onde é a figura, para mim colocar aqui de repente aqui os créditos, mas vou colocar a imagem, mas é a imagem que pode ser encontrada de diversas maneiras, ou você pode montar de diversas maneiras, ou já deve ter visto diversas maneiras de montar uma haste de descarregamento de capacitor. Isso aqui é uma das ideias que eu vou mostrar agora. Então temos aí uma das ideias, de tantas que pode ser encontrada por aí na internet. Tem gente que usa os ferrinhos do ferro de soldar, desliga o ferro de soldar da tomada lá tal e raspa as trilhas onde está o capacitor biteludo, as trilhas positiva e negativa, e encosta a haste do ferro de soldar lá. Ou diretamente um resistor, só que o resistor às vezes pode ser querer você encostar nas pedrinhas do resistor e levar um choque. Então pega um tubinho, tubinho que dá para encontrar aí, botar um resistor lá dentro, deixando ele soldado com uma ponta de agulha, um resistor de potência elevada, como eu falei, a 5 a 10, mas pode ser até de 15 watts, para segurar, porque acho que um resistor de 5 watts pode ser que aguente, se eu estiver errado, desculpa, porque eu já descarreguei com um resistor pelo menos de 5 watts, mais de 10 a 15 watts, então é para ficar mais seguro, uma ponta metálica, uma ponta agulha, pode ser qualquer coisa aí, ponta metálica até da sua ponteira de multímetro velho, pode usar ele e montar o resistor dentro daquela ponteira de multímetro que está velho, estourou o fio, e como ele ocupou dentro, dá para você montar dentro dele, e na saída dele, daquela ponta de prova de multímetro, faz o fio sair por trás com a garra jacaré. Aqui é uma sugestão, mas pode ser com só aquela parte, que fica a ponteira da ponta de prova dos multímetros, que normalmente quebra o fio, aí a gente joga fora, já dá para utilizar, tira o fio, aproveita o ferro que tem lá dentro, porque ele desconecta, solda o resistor, enfia o resistor lá dentro, se for possível. O problema é o tamanho do resistor, vocês vão falar. O problema é o tamanho do resistor, com essa potência de 5 a 10 watts é um resistor grande, então seria mais ideal se fosse uma ponta de prova de um osciloscópio, que é um pouco mais larga, e conseguir deixar ela... Bom, mas vocês vão ter criatividade aí de pegar um tubo não metálico, seja plástico, isolante, bem isolante, para colocar o resistor lá dentro e colocar o garra jacaré para botar no terra, e esse aqui você encostar no capacitor, porque o capacitor não pode ser descarregado diretamente, dependendo do valor do capacitor, muita atenção, e dá aquela explosão que pode danificar as suas armaduras, além de repente queimar algum aparelho, queimar a trilha do aparelho, então é uma sugestão para montagem aí da haste de descarregamento do capacitor, figura aí, porque a gente pesquisa na internet como fazer uma haste, eu podia ter desenhado, mas eu achei essas figuras aqui interessantes, então colocando aí para vocês verem. Assunto rapidinho, falando sobre como descobrir a porcentagem, e pode ser acoplada àquela aula sobre fonte de alimentação, suas características. Isso aqui pode ser complementada lá, Só vocês vendo por playlist aí, assistirem em sequência,
né? Porque eu não botei ainda a tela final em todos nos vídeos, né? Eu acho que alguns vídeos eu coloquei alguns, mas não coloquei em todos, se não me engano. Depois eu vou ver. Mas pode ser complementada com os vídeos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é sobre o título Fonte de Alimentação e suas características. Pode ser complementado esse assunto aqui também, porque fala desses cálculos aqui, vezes 100%, né? Que é muito usado aqui, foi muito usado esse tipo de fórmula naquela aula sobre fonte de alimentação e suas características, né? Então é isso aí. Então, TecTed Eletrônica, espero que tenham gostado aí. Assista, deixa um joinha, né? Um comentário, alguma coisa assim. E, né, um abraço aí aos novos inscritos que estão chegando. É um prazer ter vocês aqui. Isso mostra que vocês gostam de eletrônica bem na básica mesmo e bem na teoria, né? Não é só a prática, porque para chegar à perfeição da prática tem que conhecer bem a teoria e a básica, né? Senão vai acontecer que nem nego aqui vai para a prática sem conhecer a teoria, ainda tem a coragem de dizer que teoria não tem nada a ver. Mas aí fica empacado com um aparelho lá que não consegue resolver, porque justamente faltou a teoria para explicar sobre aquele problema ali na prática, né? Aí a pessoa esquece, né? Aí que quando bate de frente com o problema, não consegue resolver, aí que vê que a teoria faz falta, tá? Quer dizer, para chegar à prática, né, tem que ter teoria. Por quê? A teoria é usado na prática. Então quando a pessoa fala que teoria não tem nada a ver, então como é que ele vai usar a prática? Como é que ele vai usar a prática se não tem a teoria? O que ele vai usar na prática se ele não tem informação? Não vai usar nada na prática. É a mesma coisa de dar um instrumento para a mão de um leigo, chegar no cliente, aqui ó, toma um multímetro e tal, dá uma analisada aí. O que o cliente vai falar? Pô, mas eu não sei. Por quê? Você está fazendo ele usar a prática sem ter a noção da teoria básica, tá? Então é isso aí, TecTed Eletrônica. Até a próxima e assista os outros vídeos aí, deixa o joinha e até mais. Um abraço aos membros do grupo TecTed Eletrônica, onde eu administro também aula online, assim, em vídeo, né, do jeito que eu estou fazendo aqui, no Telegram. E temos lá, né, apoio de consertos, esquemas, dados, etc. É uma sala de bate-papo no Telegram, tá? Não precisa ser membro se quiser fazer uma aulinha em vídeo aí comigo aí, um preço bem legalzinho, tá? E a gente conversa lá no PV do Telegram. Beleza? TecTed Eletrônica, até a próxima.